Mensagem do dia: 29 de janeiro. Olá, tudo bem? Como você está? Hoje somos convidados a refletir sobre uma das verdades mais poderosas da nossa fé: a graça que liberta. Em João 8,36, Jesus declara o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A graça de Deus não apenas nos perdoa, mas nos liberta do peso do pecado e de todas as correntes que nos aprisionam. A libertação que Cristo oferece vai além da remoção de nossa culpa. Ela nos dá a liberdade de viver em verdade, sem medo e sem o fardo da condenação. A graça que liberta não é apenas um momento inicial de salvação, mas é uma força contínua de nossa vida. Ela nos capacita a deixar para trás os hábitos destrutivos, as feridas do passado e os medos que nos prendem. Quando aceitamos essa graça, encontramos a verdadeira liberdade, que não é a liberdade para viver em pecado, mas para viver em obediência e pureza diante de Deus. Em Romanos 6,18, Paulo nos lembra o seguinte: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A verdadeira liberdade é viver de acordo com a vontade de Deus, sem ser escravizado pelas coisas que nos afastam dele. Cada um de nós carrega fardos, sejam eles emocionais, espirituais ou físicos, mas a graça de Deus vem para nos livrar dessas cargas. Em 2 Coríntios 12,9, Paulo experimenta essa graça em sua própria vida, quando Deus lhe diz o seguinte: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes somos tentados a acreditar que nossas fraquezas e limitações são obstáculos insuperáveis, mas é justamente através dessa fraqueza que a graça de Deus nos liberta, revelando seu poder em nós. A graça que liberta também nos capacita a libertar os outros. Quando somos tocados por essa graça, passamos a ser canais dela, compartilhando perdão, compaixão e misericórdia com aqueles que ainda vivem aprisionados. Somos chamados a refletir essa graça em nossos relacionamentos e atitudes, pois a liberdade que encontramos em Cristo deve ser oferecida a todos ao nosso redor. Portanto, que neste 29 de janeiro você possa experimentar a libertação total que vem pela graça de Deus. Não permita que nada prenda sua alma ou sufoque sua paz. A graça é o caminho para a verdadeira liberdade, e ao vivê-la, você se torna uma testemunha viva do poder de Deus em sua vida. Aceite essa graça, entregue suas amarras e viva com a plena confiança de que em Cristo você é verdadeiramente livre. Com obediência, aceitação e fé, renove suas forças. Para refletir. A graça de Deus nos vem como um farol que ilumina a alma e acende o arrebol, liberta do medo, da culpa e da dor, nos chama à liberdade, ao verdadeiro amor. Em Cristo encontramos a força para andar. Com a graça que nos guia, nos faz triunfar. Do pecado e do fardo ele nos livrou. Na cruz, pela graça, a vitória alcançou. Com a graça somos livres, mas não para pecar, mas para viver em Cristo, com ele caminhar. Transformados, seremos luz no escuro, libertos da escravidão em amor puro.
Que a graça nos envolva e nos faça crescer, libertando-nos da sombra, nos fazendo vencer. Em Cristo, a liberdade é um dom sem igual. Viver pela graça é viver no essencial. Versículo do dia. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Neste versículo, Jesus nos fala sobre a libertação verdadeira que Ele oferece. A graça que liberta vem quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Ele nos liberta do poder do pecado e da morte e nos dá a liberdade de viver de maneira nova em conformidade com a vontade de Deus. Essa liberdade não é apenas a ausência de restrições, mas a liberdade para viver com propósito, sem o peso da culpa, da condenação ou da escravidão espiritual. Em Cristo, somos libertos para viver em paz e obedecer a Deus de coração puro, sabendo que Ele nos fortalece. A verdadeira liberdade vem quando nos entregamos à graça de Cristo, que nos tira das amarras do pecado e nos transforma em novas criaturas. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva, curta e compartilhe. Você agora faz parte do canal